Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para cumprir uma promessa, pelo menos parcialmente. Desde a semana atrasada, o Brian Neves me pediu uma aula sobre ligações iônicas e a semana foi muito complicada. Muitas tarefas, aula no Google Meet, lives, reuniões, enfim. Não consegui cumprir a promessa, levei a segunda cobrança, bem feito. Bom, não quero levar a terceira. Vou preparar uma breve apresentação de ligações iônicas e depois prometo fazer com mais carinho, com mais cuidado, de uma próxima vez. Então vamos lá. Vamos conhecer as ligações iônicas. Por que que o átomo ele se liga ao outro? Nós temos na natureza, formando tudo, todos os materiais que existem, seres vivos, seres não vivos, menos de 100 átomos. E por que esses átomos se unem? Por que acontecem as ligações químicas? Os vários materiais que nos cercam, que são compostos por átomos organizados através das ligações químicas. Então, primeiramente, a gente vai relembrar a estrutura do átomo. Vamos utilizar o modelo do sistema solar, em que o núcleo ele tem prótons e nêutrons, prótons sendo a carga positiva do átomo, e na eletrosfera os elétrons girando em torno do núcleo. Gostaria que vocês lembrassem que no átomo neutro a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Necessariamente, dos nêutrons, não. Pode existir o mesmo átomo com número de massa diferentes, com quantidades de nêutrons diferentes. É o caso, por exemplo, do hidrogênio, os isótopos do hidrogênio, prótio, deutério e trítio, que têm quantidades de nêutrons diferentes. Então, vamos observar esse átomo, que tem 3 prótons, 3 nêutrons e 3 elétrons. Vamos separar aqui os elétrons, depois vamos separar os prótons e os nêutrons. Então, eu tenho 3 elétrons, 3 prótons, 3 nêutrons. Elétrons, carga negativa. Prótons, carga positiva. Então, o número de carga positiva é igual ao número de carga negativa. Por isso, o átomo é neutro. E quando acontece da carga positiva ser diferente da carga negativa? Aparecem, então, os íons, que são as partículas eletrizadas. O íon é quando o átomo ganha ou perde elétron, e assim eles terão cargas elétricas diferentes de zero. Então, no átomo neutro, nós temos a mesma quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Isso acontece no átomo neutro. Agora, quando a carga negativa é maior que a carga positiva, o que é que acontece? Então, eu tenho um átomo que ganhou um elétron. A carga positiva, então, ficou menor. Esse íon, ele passa a ter um nome especial, se chama ânion. Quando acontece o contrário, o número de cargas positivas sendo menor que o número de cargas negativas é o ânion.
a carga total do átomo neutro é 0 e a carga total desse átomo que ganhou um elétron é -1, desse ânion. Quando acontece o contrário, ao invés de ganhar, o átomo vai perder elétrons, ele, então, vai receber o nome de cátion. O número de cargas positivas é maior que o de cargas negativas. Temos, então, o cátion. Aí vem uma teoria bastante famosa em que os cientistas pesquisando o porquê da união, por que um átomo ganha, por que um átomo perde, por que ele compartilha elétrons, o que acontece para que um átomo se ligue a outro. Os cientistas observaram um grupo de átomos que, ao contrário, não se ligavam. Geralmente, não formam moléculas. É o caso dos gases nobres ou raros. A partir dessa observação, se consolidou a teoria do octeto, ou seja, observando os gases nobres, se percebeu que esses átomos tinham 8 elétrons na última camada, com exceção do gás hélio. Então, os íons gerados na natureza, eles parecem querer seguir essa teoria, ou seja, formar 8 elétrons na sua última camada para então adquirir estabilidade. Vamos considerar a reação entre o sódio e o cloro. Nós temos o sódio com 11 prótons, 11 elétrons. A distribuição dos elétrons no sódio ocorre em 3 níveis de energia. Primeira camada, K, tem 2 elétrons. Na segunda camada, tem 8 elétrons. E na terceira camada, 1 elétron. Então, é bem confortável que o sódio perca esse elétron e fique com a configuração do gás neônio. Já o cloro, ele tem 17 elétrons. Seria muito bom ele ganhar um elétron e completar sua última camada com 8 elétrons. Antes da reação, a gente tem a seguinte distribuição: 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e 1 elétron na terceira camada. É o átomo de sódio. No átomo de cloro, a gente tem a seguinte distribuição eletrônica: 2 elétrons na primeira, 8 na segunda, 7 na terceira. Após a reação, nós temos a eletrosfera do sódio imitando a eletrosfera do gás neônio e a eletrosfera do cloro imitando a do gás argônio. Pela notação de Lewis, vocês podem observar a contagem desses elétrons. Então, nós seguimos essa teoria de que os átomos, eles tendem a completar sua última camada com 8 elétrons, com exceção, obviamente, do hidrogênio, que com 2 elétrons imita o gás hélio e completa a sua ligação. Represente em notação de Lewis a reação química. Então, após exercitar essa representação
de Lewis, a gente pode escrever a fórmula da reação química. E é importante também a gente perceber as representações espaciais, por exemplo, do cloreto de sódio. E essa arrumação geométrica, que é chamada de grade, de rede, de retículo cristalino, trata-se de um reticulado iônico de forma cúbica. A ligação iônica, ela é a força que mantém os íons unidos. Depois que um átomo cede definitivamente um, dois ou mais elétrons para outro átomo. Eletrovalência é a carga elétrica do íon. E qual a tendência em receber, perder elétrons dos elétrons 4A? Os elementos da coluna 4A têm 4 elétrons na última camada. Eles não apresentam tendência nem para perder, nem para ganhar elétrons. É importante perceber que na tabela periódica nós temos 18 colunas e que na primeira coluna e na segunda, família 1A e 2A, tem uma tendência em formar ligações iônicas com os não metais. Então, a ligação iônica geralmente acontece entre metais e não metais, que ficam nas extremidades da tabela. Já na família 4A, como foi citado, a tendência são ligações covalentes. Então, vejamos. Nós temos a tendência em receber, perder elétrons dos elementos não metais com 5, 6 ou 7 elétrons de valência. Esses elementos, eles têm forte tendência a receber elétrons. A tendência em receber, perder elétrons dos metais com 1, 2 ou 3 elétrons de valência. Os metais com 1, 2 ou 3 elétrons de valência, eles têm a tendência, então, de perder elétrons. São os elementos da família 1A, 2A, 3A. A ligação iônica ocorre entre metais que estão na família 1A, 2A, 3A, na tabela periódica, com aqueles não metais que estão lá no final da tabela periódica, encostadinho aos gases nobres. Bem, Brian, essa foi especial para vocês, para você. Desculpa aí a demora. Se você tiver algumas dúvidas, prometo que vou preparar ligação iônica com mais cuidado, com mais carinho. Tem muita coisa ainda para falar. As ligações eletrostáticas, a questão da carga, que é muito importante, os elétrons, os átomos, né, mais eletronegativos, por que que isso acontece. Então, posta aí suas dúvidas, obrigada pelo carinho e, por favor, não desista. Vou melhorar e vou organizar melhor o tempo para atender, tá? Obrigada, tchau.